Hoje é dia 14 de agosto de 2025. Já estamos na metade de agosto, hein, gente? Que é o mês interminável. E já estamos avançando aí bastante nesse mesinho, que é aí um fenômeno, né? Meus caros, minhas caras, foram entregues ontem as alegações finais do Bolsonaro e o Reinaldo Azevedo está dizendo na coluna dele, a gente vai ler daqui a pouquinho, vamos trazer algumas considerações, que as defesas dos bolsonaristas, né, e por que fazem isso, né? Por que fazem uma aposta furada, né? Por que vão nesse sentido de fazerem de não recorrerem a nenhum argumento jurídico, não recorrerem à lógica técnica e, na verdade, para uma defesa política, voltar a reafirmar que o golpe não existiu, tentar apelar para que o Bolsonaro seja preso numa prisão domiciliar, que ele permaneça em domiciliar, que ele não vá para o fechado. Esse desespero é sempre um bom sinal. Parece que essa aposta furada é baseada numa única coisa muito simples. O Alexandre de Moraes, até porque nós estamos enfrentando as sanções pesadas de Donald Trump, nós estamos enfrentando uma ameaça pesada de intervenção no nosso país. O Alexandre de Moraes está com toda a cara que vai punir severamente essas pessoas. Que eles vão para cima dessas pessoas. Que eles não vão poupar essas pessoas. Que eles vão que vão. E que nada vai mudar isso que está em curso. Eu acho que as coisas estão indo dessa maneira. Então a gente está vendo a coisa se desenvolver dessa forma. Deixa eu dar bom dia aqui para Amanda Giovana, agradecer Sandra Araújo que estão presentes aqui. Vamos lá, vamos chamando todos os amigos para cá. E essa falta de argumentos, gente, no fundo, ela acaba sendo uma síntese do que o bolsonarismo entende por justiça, né, gente? Porque é uma coisa muito clara. A esquerda sempre teve críticas ao judiciário. O jornalismo também sempre teve críticas ao judiciário. O judiciário é uma entidade de classe. O judiciário é um órgão feito para passar a ilusão de que todos são iguais perante a lei e que, na prática, ele protege sempre as classes mais favorecidas. Mas nós, espertamente, eu falo nós do campo de esquerda, nós espertamente, e a gente tem que ver até que ponto também isso vai atender aos nossos interesses, tem que tomar um pouco de cuidado nisso, mas nós espertamente, os mais moderados entre nós, entenderam o seguinte, que sim, foi cometida uma injustiça com o presidente Lula, que tem que se fazer uma pressão pública para sua soltura, e aí as mensagens denunciadas pelo Intercept Brasil fizeram toda a diferença na mudança de curso do processo. E aí a gente viu ali uma mudança de tom do nosso campo, que é a seguinte, sim, foi cometida uma injustiça com o presidente Lula, que é uma mancha na história do Supremo Tribunal Federal e das cortes de primeira e segunda instância. É uma mancha na história, sem dúvida, que não sairá na história de Sérgio Moro. No entanto, não significa que nós somos abolicionistas, não significa que a gente não defenda a punição correta para as pessoas. Então, a gente passa a ser um aliado do Supremo quando o golpe que atenta contra todo o país escolhe o Lula como alvo. E aí, uma das pontas da Frente Ampla, uma ponta não política da Frente Ampla, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que está agindo de uma maneira totalmente egoísta, acaba compondo esse cenário em que a gente tá indo para cima disso. Juvencio Martins falou aqui, bom dia, Pedro. Eu li que o Fux pode pedir vista. Isso procede? Isso atrasaria o julgamento. Caso contrário, Bolsonaro vai fugir. Eu acho que ele não vai pedir vista. Isso é um balão de ensaio criado pelo Hélio Gaspari no final de semana, que está repercutindo até agora, e que, inclusive, o Globo desmentiu.
O jornal o Globo desmentiu. Não tem vista do Fux. Não tem vista. Ele pode pedir? Ele pode pedir, é uma possibilidade. Claro, sem dúvida. O Bolsonaro também pode fugir, que é outra possibilidade. Nenhuma delas tem uma certeza de nada. Inclusive a CNN também está dizendo que o Fux não deve pedir vista. Foi um balão de ensaio, gente. A imprensa está repleta de fontes bolsonaristas, a imprensa corporativa, sobretudo. Tá com várias fontes bolsonaristas que estão plantando essas informações para a gente acreditar que não vai dar certo o julgamento. Só que o desespero da defesa do Bolsonaro está mostrando o oposto. Vai dar certo. Vai ter condenação em regime fechado. Nesse próximo mês ou em outubro. O prazo é esse. Não tem muita saída. Não tem muito o que falar. É o julgamento, gente. O Lenny Streck foi muito preciso quando ele colocou isso. É o julgamento mais importante desse século para o Brasil. Mesmo quem for voto contrário, mesmo quem for votar eventualmente até para absolver o Bolsonaro, vai ter que votar agora. Não tem boi. Não tem vantagem. Não adianta. Não adianta. O Bolsonaro pode tentar fugir, sem dúvida. Mas acho que ele também não vai fugir. Eu acho que o Bolsonaro foi abandonado, gente. E eu acho que o Eduardo está contando inteiramente com apoio internacional. E é o meu medo para o ano que vem. O que o Trump vai fazer? O que o Trump vai aprontar? Eles vão tentar impedir as eleições? Eles não vão reconhecer o resultado das eleições? O que vai acontecer? O que os Estados Unidos farão conosco? São as dúvidas que a gente sempre tem que levantar. Porque é isso que está se armando. E o governo está reagindo bem. O governo está agindo com diplomacia, com altivez e batendo a mão na mesa quando necessário. É isso que está querendo. O Trump está querendo treta. O Trump está querendo treta com todo mundo, né? Só que chega uma hora também que chega no limite, né? E vai ter a eleição agora de midterms, ele pode ter uma derrota retumbante agora. Por conta dessas palhaçadas que ele tem feito. Por conta desses idiotices que ele tem conduzido. Então, meus caros, minhas caras, o Bolsonaro tá apostando tudo na política. O Bolsonaro tá apostando tudo na política porque ele não apostou no passado, porque antes ele apostou num golpe. Ele apostou num golpe de Estado, ele apostou na demolição do Estado Democrático de Direito. Ele apostou no desmonte do que poderia ter sido tudo que foi construído. Então é sobre isso que a gente tem que trabalhar, é sobre isso que a gente precisa desenvolver, é sobre isso que a gente precisa colocar em ação. Tá, meus caros, minhas caras? Por isso que a gente tem que trabalhar todas essas pautas, a gente tem que trabalhar todas essas questões, e são muitas ameaças fascistas. Tem muita bravata também, César Augusto, eu concordo com você. Tem muita bravata, tem muito lero-lero, tem muito disse que me disse, tem muita fofoca. Mas assim, eles nos tarifaram. E vocês têm que chegar o tarifaço do Trump não como um tarifaço. Ele está sancionando o nosso país. É uma sanção. É pegar a nossa economia e tentar prejudicar a nossa economia. Ainda foi mais leve do que a gente esperava. Mas não dá para confiar em nada, gente. Não dá para confiar em nada. O Trump é um representante da extrema-direita mundial e ele está chocando o mundo com o que ele está fazendo com países do mundo todo. Ele está testando os limites das democracias. O Brasil, na contramão, tá punindo seus golpistas. Tá punindo seus fascistas. E tá punindo, garantindo todos os seus direitos. Nós estamos evitando... Porque é o seguinte, gente, eu falei com a Aline Molina ontem, aliás, peço muito para vocês contribuições aqui na nossa live de manhã, a gente precisa muito que vocês se manifestem no Superchat, que vocês se manifestem no Pix, se manifestem em todos os meios para manter tudo funcionando. Mas eu estava falando para a Aline Molina ontem, a gente teve um idiota na presidência da República que desde 2019 tentava dar um golpe de Estado, um golpe militar, e pretendia assassinar os seus opositores usando forças especiais.
Os mesmos golpistas de 64 queriam dar um golpe sofisticado no Brasil em 2023, 2022. É isso que está se desenhando, gente. É isso que a gente. Foi sobre isso que nós vencemos. É por isso que Alexandre de Moraes é odiado. É por isso que Alexandre de Moraes é odiado. Por isso que agora tem moção de repúdio a Alexandre de Moraes em câmaras no interior do Brasil, no interior de São Paulo. O reacionarismo está aí. Os caras aprovam um dia do Olavo de Carvalho e moção de repúdio ao Alexandre de Moraes. É a luta política das nossas vidas, é a luta política da nossa democracia, é a luta política do nosso Brasil. E nós somos os verdadeiros patriotas. A gente não precisa vestir a camisa da seleção brasileira. A gente pode vestir a nossa camisa vermelha, a gente pode vestir a camisa do nosso partido político, a gente pode vestir a camisa do nosso movimento social, da nossa iniciativa pela sociedade, porque o patriotismo nosso está presente no amor que a gente tem por essa terra, pelo amor que a gente tem pela nossa família, pelo amor que nós temos pelos nossos amigos. Nós somos solidários e nós amamos este país, nós amamos este lugar. E nós não vamos deixar as coisas descaminharem para isso. A gente vai desenvolver os nossos argumentos, desenvolver as nossas ideias. A gente vai fazer esse reforço todo. A gente vai evitar, mais uma vez, que esse país caia numa ditadura. A gente vai agora defender a nossa soberania. Pessoal, nós fomos, ao longo da história, muitas vezes derrotados. Mas nós vencemos algumas vezes porque é inevitável, o Brasil precisa mudar. É inevitável, outras pessoas precisam ter o acesso ao poder nesse país. É inevitável. A gente tem novas lideranças emergindo. A gente fala muito aqui na live que o Lula, a gente ainda não vê um sucessor claro para o Lula. Mas eu vejo muitas pessoas se destacando. O Eric Ailton saiu um estudo outro dia de redes sociais no Instagram, tem mais engajamento que o Lula. E é o que o César falou aqui. Brasil não é um pedaço de terra entre linhas, é o povo dentro dela. É o povo que você conhece, é o cara da vendinha aqui embaixo. Mesmo que eventualmente ele tenha votado, no Bolsonaro. Infelizmente as pessoas cometem esse desvio. Acontece. Mas tem muita gente legal nesse país. E é o que a Amanda falou aqui, né? Meu medo, mesmo que o do Pedro, que o que pode acontecer em 26. É isso. E a gente tem que ter medo, gente, porque a gente admira as pessoas. Quem não tá com medo de 26 não entendeu nada. Não entendeu o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é muito grave. O que tá acontecendo é um atentado à nossa soberania. Então a gente tem que apoiar Lula, tem que apoiar Flávio Dino, se Flávio Dino deixar o Supremo Tribunal Federal. Mas há nomes. A Erika Ailton, a Guilherme Boulos, a Fernanda Haddad. Existem nomes. Existem nomes. A própria não faz a política econômica que eu sou fã, mas fala muito bem, desenvolve muito bem os argumentos, é uma mulher de direita, mas Simone Tebet tem indo muito bem. Geraldo Alckmin é um ótimo nome para o governo de São Paulo. Com todas as críticas que eu tenho aos governos tucanos. E não recuei nelas, de nenhuma delas. Nós temos nomes. Nós temos... embora Bolsonaro apele para a política agora que ele vai preso, nós fazemos mais política do que eles. Eles só sabem agir de acordo com a força bruta. Eles só sabem agir com o choro. Eles só sabem agir com a birra. Eles são crianças birrentas. Eles são crianças horríveis. Eles ficam dando chilique, gente. Eles ficam dando chilique. O desafio dessas pessoas é esse. Eles ficam só no mimimi. Sabe o mimimi que eles nos acusavam o tempo inteiro? Ah, essa esquerda fica de mimimi. Ah, essa esquerda... Eles estão fazendo mimimi agora. Carla Zambelli anunciou lá que passou mal. E vai permanecer presa na Itália.
e vai permanecer enjaulada pelo mal que fez, pela fuga que fez. Vai continuar na mesma. Carla Zambelli vai continuar na mesma. E aí, meus caros, é isso. A gente precisa ter cautela, ter medo, ter prudência, ter uma percepção de que as coisas não serão fáceis. Não vai ser fácil porque ganhamos em 22. Talvez seja uma eleição mais difícil. Talvez seja uma democracia mais fragilizada, porque a nossa democracia está sendo testada o tempo inteiro. Mas nós temos homens públicos, nós temos juízes, nós temos políticos, nós temos ideologia, nós temos partidos. Com tudo o que aconteceu, com o golpe contra Dilma, destruição dos direitos trabalhistas, destruição dos sindicatos, o Partido dos Trabalhadores ainda é o partido mais relevante dessa nação. Com tudo o que aconteceu, o PSOL está em crescimento. Com tudo o que aconteceu, nós temos o PCdoB, nós temos o PDT, nós temos a Rede. Com tudo o que aconteceu, nós temos um partido combatendo as emendas inicialmente secretas que o Bolsonaro botou para tocar, causando uma disfunção no nosso orçamento. Nós temos por onde batalhar, nós temos por onde lutar. A guerra não acabou e a luta também não. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar para lá. A gente tem que ir pro contato, pro embate, para ir para cima dessas pessoas. A gente não pode deixar barato. A gente não pode achar que tá tudo bem. A gente não pode achar que tá tranquilo. E é por isso que eu faço esses editoriais aqui, pra gente refletir junto, pra gente conversar um pouco a respeito de todas as coisas. Marcão que ganhou uma canequinha, né, Marcão? Beijo, querido. Muito obrigado pelo seu contato aí, pela sua presença. A gente faz esses editoriais aqui, gente, porque eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de ouvir aqui o chat, eu gosto de ouvir também um pouco, às vezes eu gosto de fazer esses editoriais um pouco para organizar os meus pensamentos, porque a gente vive num mundo muito complicado, né? A gente tá vivendo num mundo em que a gente tá vendo, por que a gente tem o temor do ano que vem, do que o Trump vai fazer? A gente tá vivendo num mundo que a gente tá vendo um genocídio 24 horas, ao vivo, pelas redes sociais. Nós estamos vendo crianças sendo assassinadas, e eu estou falando da faixa de Gaza. Nós estamos vendo corpos sendo tirados do mapa. Nós estamos vendo a crueldade de uma ideologia colonialista. Nós estamos vendo a ONU completamente inerte frente a esses eventos. Nós estamos vendo... Você tá querendo a outra, meu querido Marcos? Lembra lá quanto você precisa contribuir para ganhar ela. Daqui a pouco eu vou mostrar. Nós estamos vendo cenas brutais, gente. Nas semanas atrás, a gente teve os Estados Unidos bombardeando o Irã. O mundo está virando um lugar muito difícil. A gente tem a guerra da Rússia e da Ucrânia. Nós temos a Europa que estava alinhada aos Estados Unidos e agora se humilhando diante de Trump. Nós temos candidato na América Latina, e aí não interessa tanta coloração partidária, levando tiro na cabeça. Então é sobre isso. O César Augusto falou aqui, né? Eu vi o PDT nascer a 100 metros da minha casa. Segurei aquela bandeira. Ciro não é digno do Brizola. O Ciro vai pro PSDB, né? O Ciro morreu. Ai, ai. Mas nós temos partidos. Há partidos nesse país. Há políticos nesse país. Há pessoas que querem fazer efetivamente a defesa da democracia. A gente tá indo por um caminho bem interessante, embora o mundo esteja essa complicação que eu retrato para vocês. Às vezes é sufocante meu trabalho, sabe, gente? A gente tá, às vezes, selecionando pautas e, na verdade, às vezes, tudo que eu recebo é urgente. Tudo que eu recebo, muitas vezes, é relevante. Tudo que eu recebo, muitas vezes, é importante.
E às vezes a gente tem que selecionar, e às vezes a gente tem que entender um pouco a jogada das opiniões, a jogada das análises, a real conjuntura, tentar tornar um pouco mais científico essa complicada ciência que é a política, tentar tornar mais preciso cada uma das análises que eu faço por aqui. Embora eu tenha um viés muito claro, eu quero esperançar vocês, eu quero que vocês saiam dessa live para cima, eu quero que vocês saiam dessa live motivados. Eu tenho que muitas vezes ser realista e dizer que o cenário é difícil, e dizer que o cenário é muito complicado, e dizer que as coisas estão indo num caminho que me preocupa muito. Mas eu tomo esse cuidado de não ser catastrofista, eu tomo esse cuidado também de não ser um ressentido com as coisas que acontecem. Eu acho que o ressentimento ele leva para lugares muito complicados, porque você fica meio preso numa redoma, né? Você não consegue seguir em frente, você não consegue construir coisas realmente novas. E o que a gente está fazendo aqui nessas lives, gente, é a construção de algo realmente novo. Esse canal não estava nas minhas previsões, era uma iniciativa de outra pessoa, e que a gente está transformando aqui num espaço muito interessante, muito democrático, muito em cima de debater pontos importantes e interessantes. Eu estou surpreso assim com o que a gente construiu nesse cenário. E a gente vai continuar batalhando a respeito disso, e a gente não vai largar o osso a respeito de todas essas questões que nos acompanham. A gente vai em frente, a gente vai seguir. Ontem tá a live, apesar de a gente não ter batido a meta, e aí eu peço para vocês a ajuda de vocês hoje de manhã, o papo com a Aline foi excelente. O papo com a Aline foi excelente. E foi excelente por quê? Porque a esquerda está parando de trazer os sindicatos para o seu meio político. A gente precisa trazer os sindicalistas, gente. A gente precisa trazer as pessoas do movimento social. A gente precisa trazer gente de luta. A gente precisa trazer pessoas que estão com o pé na rua. Que estão muito mais com o pé na rua do que qualquer reportagem que eu vá fazer. Porque as reportagens, elas têm um escopo, elas têm uma limitação. A galera que vive a luta, a galera que vive o movimento social, a galera que está lutando por mais salário dos trabalhadores, ela tem uma outra perspectiva. E aqui é o espaço para isso. Aqui é o espaço para gente de luta. Aqui é o espaço. Tivemos uma entrevista muito boa, tempos atrás, do segundo turno das eleições do PT aqui, do PT municipal em São Paulo, que a gente trouxe aqui o candidato com uma história de vida importantíssima. Gente que trabalhou na formalização do SUS. Nós temos pessoas incríveis no nosso campo. Nós temos pessoas competentíssimas no nosso campo. E a gente não pode largar o osso, gente. A gente não pode largar o osso. A gente não pode largar a dedicação que a gente faz aqui aos nossos trabalhos. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.